Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. A aula de hoje vamos falar sobre processo tributário. E eu inicio a nossa aula com a ação anulatória do artigo 38 da Lei 6.830 de 80. A ação anulatória, ela tem por finalidade, como o próprio nome diz, anular qualquer ato administrativo, eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade que possa resultar em cobrança tributária. Então, eu vou pensar na ação anulatória sempre que eu precisar desfazer, desconstituir um ato administrativo que tenha inconstitucionalidade ou ilegalidade e que possa resultar em cobrança tributária. Muitos afirmam que a ação anulatória seria apenas para anular o lançamento tributário. É claro que, com a ação anulatória, eu poderei, com certeza, anular um lançamento tributário. Mas a ação anulatória, ela tem muito mais serventia, digamos assim, do que simplesmente anular um lançamento. Afinal, ela poderá anular qualquer ato administrativo. Pegamos aqui como exemplo justamente o caso do lançamento tributário. Nós, durante todo o nosso curso, sabemos que, quando o fisco constitui o crédito, por meio do lançamento tributário, imediatamente ele deverá notificar o nosso contribuinte. O contribuinte, quando recebe a chamada notificação de lançamento tributário, ele terá 4 possibilidades na vida dele. Ele pode pagar, ele pode recorrer na esfera administrativa, ele pode ir para a esfera judicial ou ainda não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Pois muito bem. O contribuinte, você sabe que ele tem um certo prazo para decidir o que ele quer fazer da vida dele. Em âmbito federal, esse prazo é de 30 dias, sendo que em âmbito estadual ou municipal vai depender da legislação local. Pois bem, quando o contribuinte recebe, então, essa notificação de lançamento, veja, ele de fato tem essas 4 possibilidades. Ele não precisa, primeiramente, ir para a esfera administrativa, esgotar a esfera administrativa para tão somente depois buscar a esfera judicial. Não, ele pode muito bem ir direto para a esfera judicial. Se ele, então, escolher ir diretamente para a esfera judicial, ele poderá se valer justamente dessa ação anulatória que está prevista no artigo 38 da Lei 6.830 de 80. Isso porque essa anulatória vai anular esse lançamento, vai desconstituir esse ato administrativo que o contribuinte não concorda. Então, essa é realmente a finalidade da ação anulatória. Mas, se o contribuinte foi para a esfera judicial, ele, quando perder na esfera judicial, ele infelizmente não terá mais nada para fazer. Não poderá depois voltar para a esfera administrativa para tentar a sorte lá. Isso porque o parágrafo único do artigo 38 da Lei 6.830 de 80 determina que, quando o contribuinte vai para a esfera judicial, ele renunciou à esfera administrativa. Ele abriu mão, desistiu da esfera administrativa. Por isso, ir direto para a esfera judicial não tem o menor problema. Mas saiba que, se acontecer do contribuinte perder na esfera judicial, realmente acabou para ele, fim da linha. Porque ele não poderá retornar lá para a esfera administrativa. Ao ir à esfera judicial, ele renunciou à esfera administrativa. Mas se ele tivesse eleito primeiramente a via administrativa, poderia? Poderia. Ele tem as 4 opções dele. Ou ele paga, ou ele recorre na esfera administrativa, ou ele vai para a esfera judicial, ou ele não faz nada. Se ele for primeiro para a esfera administrativa, digamos que ele percorra toda a esfera administrativa. Até que chega um momento que ele vai ter uma decisão administrativa irreformável e que ele seja desfavorável. Se o contribuinte perder na esfera administrativa, em razão lá do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada da análise do Poder Judiciário, nós temos então que o contribuinte poderá ir para a esfera judicial.
porque ele perdeu na esfera administrativa e como nenhuma lesão, ameaça de lesão, pode ficar longe do crivo do Poder Judiciário, então, se perder na esfera administrativa, ele pode ir para a esfera judicial. Então, qual é o meio cabível para ele ir para a esfera judicial? A ação anulatória. Então, veja mais uma vez a ação anulatória aqui em pauta. O contribuinte foi primeiro para a esfera administrativa, perdeu. Como vai ter que buscar a tutela jurisdicional, ele poderá por meio da ação anulatória. Afinal de contas, ele até tentou anular aquele lançamento na esfera administrativa. Não deu certo, então agora ele tenta anular pela esfera judicial. Também poderia acontecer do contribuinte ter ido primeiro para a esfera administrativa, só que chega um determinado momento, ele diz, não, estou vendo que eu não vou ter chance aqui de ganhar. Será que ele pode, no meio do caminho, desistir e ir para a esfera judicial? Pode, mas a palavra é justamente essa. Ele desistiu da esfera administrativa e agora ele vai para a esfera judicial, porque não há a menor possibilidade do nosso contribuinte ficar ao mesmo tempo nas duas esferas, na esfera administrativa e na esfera judicial, para dizer, agora eu vou tentar a chance aqui, qual eu ganhar, vou ficar feliz. Não. Colocou os pés na esfera judicial, simplesmente ele renunciou, desistiu da esfera administrativa. E é claro que ele vai também para a esfera judicial por meio da ação anulatória, mais uma vez. E digamos que o nosso contribuinte optou por não fazer nada. Quando o contribuinte opta por não fazer nada frente à notificação de lançamento, que é muito comum, aí passados 30 dias começa a correr ininterruptamente o prazo de 5 anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, que é a ação de cobrança do crédito tributário. Pois bem, saiba que hoje, para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, ela tem que ter um título executivo. E esse título executivo é a CDA. Então, a CDA é a certidão de dívida ativa. E essa CDA deve conter todos os requisitos previstos lá pelo artigo 202 do CTN. Nome do devedor, domicílio, endereço do domicílio, nome do responsável tributário, se for o caso, natureza legal da dívida tributária, forma de calcular juros, tem que ter todos os requisitos sob pena de que, se faltar um só requisito, vai ser considerada nula CDA. E aí você já sabe, nula CDA, nula será a execução fiscal. Essa nulidade, no entanto, pode ser sanada, conforme determina o artigo 203 do Código Tributário Nacional. Essa CDA poderá ser substituída até decisão de primeira instância. Então, se o contribuinte alega, CDA tem problema, ela poderá ser substituída até decisão de primeira instância, lá na execução fiscal, certo? Só existe uma coisa que não pode ser substituída na CDA. Súmula 392 do STJ determina que, em que pese realmente a CDA poder ser substituída até decisão de primeira instância na execução fiscal, existe uma coisa que não poderá ser substituída, que é o sujeito passivo. Então, o sujeito passivo nunca pode ser substituído. Ok, mas vamos dizer que o fisco inscreveu em dívida ativa, mas ainda não ajuizou a execução fiscal. Porque ele pode fazer isso? Claro que pode. E hoje acho que até tem mais razão para ele já inscrever em dívida ativa e deixar até a execução para ser ajuizada depois. Por quê? O fato é, passados os 30 dias, o contribuinte pode estar inscrito em dívida ativa já no 31º dia. Porque passar os 30 dias, a Fazenda pode então inscrever o contribuinte em dívida ativa e deixar para ajuizar a execução fiscal depois. Afinal de contas, tem-se 5 anos ainda para ajuizar essa execução fiscal. Ok. E por que eu falei que hoje pode ser inscrita em dívida ativa até mais cedo? Em razão
de que no ano passado, no início do ano passado, nós tivemos a Lei 13.606, que alterou a 10.522 de 2002, trazendo lá para o artigo 20 da 10.522 várias letras em que determina-se que hoje, uma vez inscrito em dívida ativa o contribuinte, ele terá 5 dias para pagar a dívida ou seus bens serão tornados indisponíveis. Como assim? Se o contribuinte inscrito em dívida ativa for notificado dessa inscrição em 5 dias não pagar, a Fazenda vai tornar seus bens indisponíveis antes mesmo de ter ajuizado a execução fiscal. O que nós, na verdade, achamos um absurdo, porque até o ano passado nós tínhamos pleno ao artigo 185A do CTN, que diz que só poderia ser tornado indisponíveis os bens do contribuinte depois que o contribuinte tivesse sido citado em execução fiscal, que ele tivesse tido tempo para ele escolher o que ele queria garantir ou a execução, e passado o tempo dado para o contribuinte para ele escolher com o que ele queria garantir a execução, a Fazenda fosse procurar bens do contribuinte para satisfazer seu crédito. E só depois, então, que a Fazenda não encontrasse nada, ou seja, depois de exaurida todas as diligências da Fazenda para encontrar bens do contribuinte para garantir a execução, é que ela poderia requerer a indisponibilidade dos bens do contribuinte. No mesmo sentido, tem a súmula 560 do STJ. Então, veja, antes eu tinha que a indisponibilidade dos bens só poderia ocorrer lá depois de citado o contribuinte na execução fiscal e depois que a Fazenda tivesse procurado bens e não tivesse encontrado nada. Agora, em razão das 13.606, tem que ser que inscrito em dívida ativa já pode imediatamente, em 5 dias, o contribuinte tem que pagar, senão já estarão indisponíveis os seus bens. É claro que essa lei é objeto de inúmeras aqui adins para dizer que é inconstitucional, que deve prevalecer o artigo 185 do nosso Código Tributário Nacional, mas isso ocorre e temos, então, a seguinte situação. Uma vez inscrito em dívida ativa, o contribuinte e a Fazenda ainda não ajuizou a execução fiscal, eu posso defender meu cliente por meio da ação anulatória. Por quê? Porque eu vou querer anular esse ato administrativo. Então, veja como a ação anulatória, ela tem bastante finalidade mesmo, ela tem bastante atuação, digamos assim, em nosso direito tributário. Porque eu posso, sim, frente à minha inscrição em dívida ativa, como a Fazenda ainda não ajuizou a execução fiscal, eu posso, então, defender-me por meio de uma ação anulatória, para anular esse ato administrativo eivado de ilegalidade, de inconstitucionalidade. E ainda tem, segundo o entendimento do STJ, que mesmo depois que a Fazenda ajuiza a execução fiscal, eu também posso defender meu cliente por meio de uma ação anulatória. Ué, por quê? Vem cá. Percorremos toda essa sistemática aqui de cobrança do tributo. Então, o fisco inscreveu em dívida ativa o meu cliente e agora ele ajuizou a execução fiscal. Uma vez ajuizada a execução fiscal, é claro que o meu cliente ainda pode se defender, sendo que há 2 defesas mais comuns na execução fiscal para o meu cliente, que são a exceção de pré-executividade e os embargos à execução fiscal. Mas, hoje, entende-se que, se não for possível defender o cliente por meio de exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal, poderemos nos valer, então, da defesa da ação anulatória ou ainda um mandado de segurança repressivo. O único problema e cuidado que eu tenho que ter, na verdade, com o mandado de segurança repressivo, é quanto ao prazo para impetrá-lo. Isso porque o artigo 23 da Lei 12.016 de 2009 determina que eu só posso impetrar o mandado de segurança até 120 dias a contar da ciência do ato coator. E a ciência do ato coator, o ato coator,
ele não vai ocorrer com a citação na execução fiscal, mas ele ocorreu lá atrás, quando o meu cliente recebeu a notificação de lançamento. Então, quando o meu cliente recebe a notificação de lançamento, é que ele tem ciência do ato coator. Então, desse momento que eu tenho até 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Logo, até ter sido ajuizada a execução fiscal, até ele ter sido citado, muito provável que já tenham transcorridos mais de 120 dias. Então, fica prejudicada essa defesa. Mas o fato é, frente à execução fiscal, olha só, o contribuinte tem todas essas defesas aqui possíveis, se já tiver passado o prazo para apresentar mandado de segurança. Mas o porquê pensar na ação anulatória? Tendo em vista que sempre ouvimos falar de exceção de pré-executividade e embargos à execução fiscal. É pelo seguinte, nós temos aqui que, de todas essas defesas que eu coloquei frente a uma execução fiscal, não há a menor dúvida que a melhor de todas seria defender o cliente por meio de uma EPE. Isso porque começamos já pela primeira grande vantagem. A EPE é uma simples petição. Como a EPE é uma simples petição, enquanto todas as demais são ação, eu tenho que, no momento que eu apresentar uma ação, tenho que distribuí-la, pagar custas. Então, a EPE, simples petição, já fica mais barato, mais rápido aqui. A segunda grande vantagem da EPE, frente aos embargos à execução fiscal, é que a EPE, eu não preciso garantir o juízo para apresentá-la. Enquanto os embargos à execução fiscal, nós vamos verificar que, em razão do artigo 16 da Lei 6.830 de 80, eu só poderei apresentar depois de garantido o juízo, que a gente vai comentar como que faz a garantia de juízo. Primeiro, só verifique a questão. Eu só posso embargar uma execução fiscal depois que eu fizer a garantia de juízo. Logo, para que eu possa apresentar esse embargo, se o meu cliente não tiver como garantir o juízo, simplesmente não tem como embargar. Então, a EPE fica bem mais vantajosa ainda frente aos embargos à execução. Primeiro, porque é uma simples petição, ok. Em segundo lugar, porque eu não preciso garantir o juízo. Mas como nem tudo na vida é tão perfeito, tão maravilhoso, é claro que ela vai ter os seus problemas. Quais sejam? O campo de defesa da EPE é extremamente restrito. A súmula 393 do STJ menciona que eu só posso apresentar uma EPE quando eu estou frente a uma matéria que possa ser julgada de ofício e sem dilação probatória. Como assim, Josi? Nós vamos verificar essas matérias que podem ser objeto de defesa em EPE, não se preocupe. Mas, por isso que eu falo, nem tudo é tão perfeito, porque o campo acaba ficando bem restrito quando se refere à defesa em EPE. Uma vez que eu vou ter que olhar para a minha defesa de mérito e vou verificar. É matéria que pode ser julgada de ofício? Sim. E demanda dilação probatória? Não. Então, pode ser defendido por EPE. Agora, se for matéria de ofício, mas demanda dilação probatória, não pode ser julgada por EPE. Então, a EPE, ela acaba restringindo bastante, porque tem esses dois requisitos para serem cumpridos. Matéria de ordem pública e sem dilação probatória. Quanto aos embargos à execução fiscal, aí tranquilo. O campo de defesa é extremamente vasto. Eu posso fazer defesa de tudo e contra todos. Porém, tem o probleminha que eu tenho que garantir o juízo. E aí vem a questão. Se eu vou defender o meu cliente e não é matéria que possa ser julgada de ofício, então não posso apresentar a EPE. Aí eu penso, vou apresentar embargos à execução, mas ele não tem como garantir o juízo? Para o meu cliente não ficar sem defesa, temos então a maravilhosa ação anulatória. Por isso que hoje o STJ entende que é possível apresentarmos uma ação anulatória mesmo depois de ajuizada a execução fiscal. E aí, para aquelas pessoas que falam, Josi, mas isso eu não preciso me preocupar, né, com as minhas bancas, porque se a minha banca for extremamente literalidade de lei, olha, até a FCC,
que era, em minha opinião, uma banca bem mais pela literalidade da lei, hoje ela tem me surpreendido muito em muitos pontos que ela está considerando totalmente a jurisprudência sem até olhar para a legislação. E esse é um dos casos. Em uma das provas realizadas para a TRF de segunda região, salvo engano, na prova de técnico, ela trouxe essa situação no próprio enunciado, que o contribuinte apresentou uma anulatória frente a uma execução fiscal. Então, é matéria que pode cair em qualquer banca, considerando aqui o nosso processo tributário. Bom, estou falando da ação anulatória. Trouxe aqui a vocês alguns exemplos. E só para fecharmos essa questão de exemplo, eu peço sempre para você pensar qual é a finalidade da ação anulatória. E a finalidade é anular qualquer ato administrativo eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Logo, mesmo frente a uma apreensão de mercadorias, para coagir o contribuinte a pagar o tributo, eu posso pensar em uma ação anulatória. Muitas vezes, na prática, a gente acaba se valendo do mandado de segurança, porque a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributo é inconstitucional. A gente tem a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal que nos diz isso. É inconstitucional a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributo. Então, se é apreendida a mercadoria, eu posso impetrar o mandado de segurança repressivo, porque houve uma violação ao meu direito líquido e certo. Mas eu também poderia me valer de uma ação anulatória, sem problema algum, porque eu vou anular esse ato administrativo de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributo. Então, a ação anulatória, repito, ela é para anular qualquer ato administrativo eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ela é sensacional. Agora, um detalhe interessante. O artigo 38 da Lei 6.830 de 80 prevê que para ingressar com ação anulatória deve ser realizado o depósito da quantia cobrada. O Supremo Tribunal Federal já manifestou-se a respeito para dizer que é inconstitucional uma lei que exige depósito como condição de admissibilidade de ação na esfera judicial. Veja o que eu falei. É inconstitucional uma lei que exige depósito como condição de admissibilidade de ação na esfera judicial. Súmula vinculante número 28. Não tem como querer exigir depósito do contribuinte para ser aceita a sua ação na esfera judicial. Fere inúmeros preceitos da nossa Constituição Federal, a começar pelo próprio caput do artigo 5º, isonomia. Imagine, você tem dinheiro para depositar, então quer dizer que você pode ingressar com a ação anulatória. Eu não tenho, eu não posso. Fere a isonomia. Em segundo lugar, fere o inciso 35 desse artigo 5º que nós já comentamos hoje, que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada da análise do Poder Judiciário. Agora, se eu falo que só pode ir para o Poder Judiciário depois de depositar, isso já pode afastar muita gente. Além de violar o meu direito de petição, de ampla defesa, de meu direito de propriedade, que nenhuma propriedade pode ser violada sem a minha defesa. Então, é claro que realmente é inconstitucional termos uma lei que exige depósito como condição de admissibilidade de ação na esfera judicial. E também pelo fato que no Brasil nós não aplicamos o princípio do solve et repete, que significa dizer primeiro pague para depois discutir. No Brasil a gente não adota esse princípio. Então, súmula vinculante 28. Agora tem um detalhe. Eu não sou obrigada a depositar para ingressar com uma ação anulatória. Ok? Mas se eu quiser depositar, será muito válido, será muito bem-vindo. Por quê, Josi? Porque tem aquela questão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, lembram-se? O fato é que, depois que o fisco constitui o crédito, ele vai ter lá 5 anos para ajuizar a execução fiscal, ok? E quando eu ingresso com uma ação na esfera judicial, a exemplo da ação anulatória, eu estou tentando anular esse lançamento. Só que a mera propositura de uma ação na esfera judicial, por si só,
não suspende a exigibilidade do crédito. Isso significa dizer que o mero apresentar uma ação anulatória não quer dizer que o fisco não vá ajuizar a execução fiscal. Eu posso muito bem ajuizar a anulatória em um dia e no dia seguinte o fisco ajuizar a execução fiscal. Eu tenho que impedir isso com certeza, porque a execução fiscal ela pode ser provisória. Então, enquanto eu estou discutindo lá minha ação anulatória, tentando anular aquele lançamento tributário, o fisco já está adiantado, procurando bens do meu contribuinte, levando a leilão, a asta pública. Então, eu tenho que, com todas as forças do mundo, tentar impedir que seja ajuizada a execução fiscal. E aí? E aí que eu vou lá para o artigo 151 do CTN, que a gente já estudou, para verificar o que pode ser feito na esfera judicial para eu impedir que o fisco ajuize a execução fiscal, ou seja, para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Há duas possibilidades aqui, frente à ação anulatória. Eu posso tentar uma tutela provisória, porque o artigo 151, inciso 5 do CTN diz que a concessão de uma tutela provisória suspende a exigibilidade, e aí, então, se eu tiver requisitos para a concessão de uma tutela provisória, seja ela de urgência, seja ela de evidência, o fato é, uma vez concedida a minha tutela provisória, ok, estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário. E a segunda possibilidade é realizando o depósito do montante integral, que nos termos do artigo 151, inciso 2 do Código Tributário Nacional, vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, isso que eu te falo, não é obrigatório realizar o depósito para ingressar com uma ação anulatória. Isso porque é inconstitucional a lei que exige depósito como condição de admissibilidade de ação na esfera judicial. Mas se eu quiser depositar, é super legal, porque o depósito suspende a exigibilidade do crédito, ou seja, impede que o fisco ajuize a execução fiscal. Certo? Sobre essa ação anulatória, gente, é isso que você precisa saber. Não se preocupe, porque é isso que nós temos que saber e com isso iremos responder qualquer questão que venha em prova de concurso a respeito da ação anulatória. Seguimos, então, para as próximas defesas. Vamos já falar sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança ele é muito utilizado no nosso direito tributário. Mandado de segurança, previsão, artigo 5º, incisos 69 e 70 da Constituição Federal, bem como a Lei 12.016 de 2009. Nós pensamos no mandado de segurança quando houve uma violação ou a ameaça de violação a um direito líquido e certo do meu contribuinte por parte da autoridade coatora. Como eu tenho a possibilidade de impetrar o mandado de segurança, já tendo ocorrido a violação do direito líquido e certo, ou ainda quando há ameaça que ocorrerá a violação, nós temos, na verdade, dois tipos de mandados de segurança. Quais sejam? Eu tenho o chamado mandado de segurança repressivo e eu tenho o mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança repressivo, eu penso, na verdade, da seguinte forma. Toda vez que eu analisar uma situação que eu posso me valer do mandado de segurança repressivo, é porque eu também poderia defender meu cliente por meio de uma ação anulatória. Essa comparação é bem interessante. Então, toda vez que eu pensar no mandado de segurança repressivo, é porque eu também poderia defender o meu cliente por meio de uma ação anulatória. Porém, a recíproca não é a mesma. Nem sempre que eu vou defender o meu cliente por meio de uma ação anulatória, eu poderia defendê-lo por meio de um mandado de segurança repressivo. Ué, por que não? Primeiro, pela questão do prazo. Quanto tempo eu tenho para impetrar o mandado de segurança repressivo? Artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Eu só tenho até 120 dias a contar da ciência do ato coator. Então, se já se passaram mais de 120 dias da ciência do ato coator, eu não posso mais apresentar o mandado de segurança repressivo, mas eu posso apresentar a ação anulatória. Por isso que eu digo,
Quando eu penso em mandado de segurança repressivo, é porque eu também poderia defender o meu cliente por meio de uma ação anulatória. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem sempre que eu posso defender o meu cliente por ação anulatória, eu poderia fazê-lo por meio de mandado de segurança repressivo. A primeira justificativa é em questão do tempo. Se já se passaram mais de 120 dias da ciência do ato coator, eu não mais posso defender o cliente por mandado de segurança, mas eu poderei defendê-lo por anulatória. E tem mais uma situação. O mandado de segurança, como é para proteger direito líquido e certo, ele é sem dilação probatória. Assim, se eu precisar produzir provas no curso do processo, eu terei que optar por uma ação anulatória e não poderei me valer do mandado de segurança, porque o mandado de segurança não admite produção de provas no curso do processo. O mandado de segurança ele é sem dilação probatória. Vem comigo lá para o próximo bloco para falarmos mais sobre o mandado de segurança. Não saia daí.